Bom dia, eu vou estar falando um pouco hoje sobre o módulo 3. Os assuntos abordados serão a multiculturalidade e implicações sociais, a articulação escola e comunidade, a construção da identidade profissional e as relações de gênero. Primeiro de tudo, a definição de multiculturalismo no Brasil se dá a partir da mistura de culturas e etnias que ocorre em todo o território do país. Baseia-se na miscigenação, né, de culturas que tem no Brasil desde o tempo da colonização portuguesa. Uma das principais características da cultura brasileira é a diversidade cultural. O multiculturalismo ele originou-se nos Estados Unidos por volta do século XVIII, tendo o objetivo de combate à discriminação racial, principalmente do negro. No país, com a organização de lutas pelos direitos civis, esse processo foi encadeado por professores e doutores afro-americanos que trouxeram para as suas áreas de estudo as questões sociais, né, culturais, políticas, exclusivamente de interesse dos afrodescendentes. Os pontos positivos do multiculturalismo é o contato que tem com diversas culturas, conhecer sobre diversos povos e poder estar adotando esses hábitos a partir do que foi conhecido e aplicado na sua cultura. Os pontos negativos são as definições, né, do certo e errado, verdade ou mentira, de acordo com a outra cultura. E também as pessoas elas necessitam entender que existem entre diferentes religiões e costumes, que não somente está certa a sua verdade, isso pode ser um impacto para algumas pessoas que não pode estar aberto, né? Não, às vezes não está aberto para uma visão nova do mundo. O multiculturalismo ele garante aos indivíduos a luta pelos direitos civis dos grupos denominados excluídos, né, por não pertencer a uma cultura ou uma classe social que é considerada superior, né, masculino, heterossexual, cristão. A importância nos dias de hoje é que ele favorece a mudança nas relações vividas pelos indivíduos, ele insere também dentro no contexto das questões como identidade, e nas diferenças de classe, gênero e etnia e outros. O multiculturalismo na sociedade moderna, de acordo com Ana Maria Diabla Lopes, 2012, se dá a definição de a consistência de formas culturais ou de grupos caracterizados por culturas diferentes no seio da sociedade moderna, presente em toda a sociedade, denomina-se multiculturalismo, né? Ou seja, é toda uma miscigenação de cultura, toda a diferença que há na cultura. Na unidade 2 da articulação escola e comunidade. Qual o objetivo? Fortalecer a integração da escola com o território no qual está inserida. Ela tem o objetivo de visar uma maior participação das famílias e representantes da comunidade local na construção do PPP, projeto pedagógico, né? O objetivo está baseado em proporcionar estratégias da articulação da escola com as famílias dos estudantes e os parceiros da comunidade, né?
O engajamento da comunidade local no projeto educativo das escolas, ele contribui para que assuma, junto com a unidade de ensino, a responsabilidade pelo desenvolvimento integral e da sua população, que é uma condição necessária para a construção de uma educação, né, voltada para a cidadania, convivência e os valores democráticos. O primeiro passo para ter uma articulação escola-comunidade eficiente é a formação de um comitê local a convite da escola. O que é isso? O comitê local, ele é uma instância articulada pela escola que tem o objetivo de integrar diferentes atores do território que está situada para pensar os desafios da escola e elaborar as ações com estratégias para melhorá-la. O segundo passo é o diagnóstico das práticas educativas da escola. A primeira ação a ser realizada pelo comitê local deve ser um diagnóstico das práticas educativas da escola, isso porque a realização e uma análise permite o planejamento, né, das ações estratégicas que visam a superação dos desafios locais identificados. Né? Esse é o objetivo de estar diagnosticando a prática educativa da escola. Desculpa. O diagnóstico ele deverá levantar informações sobre a realidade percebida pelos representantes do comitê local, baseado nos seguintes aspectos: o processo educativo, como que é o ambiente escolar, as relações estabelecidas nessa comunidade escolar, a apreciação sobre as disciplinas, o uso de equipamentos, nessa escola tem muitos equipamentos, quantos equipamentos, o conhecimento sobre a comunidade próxima, né? Esse conhecimento está baseado em como que é formada a comunidade, né? Se é uma comunidade carente, se é uma comunidade com pessoas de classe média ou alta, se tem uma aproximação entre a comunidade com a escola ou não, quantos habitantes que tem um bairro, de onde vêm mais os estudantes, se é do mesmo bairro, se vem de outros bairros, ou se vem da área rural também. E também a visão da escola a respeito da aproximação entre família e escola. Essa parte é essencial para a formação da escola, no caso da visão dos alunos, né? Essa integração, essa visão que a escola tem entre essa aproximação de família, de comunidade e escola é de extrema importância para o desenvolvimento naquela comunidade. E também o acesso a lazer, a cultura e os demais direitos. Segundo passo, mapeamento das oportunidades educativas do território próximo à escola. A aproximação deve ser realizada pelo comitê local, será um mapeamento das oportunidades educativas no território. O mapeamento é uma atividade para encontrar espaços e organizações que possam contribuir para essa educação e também uma ação de mobilização. Ao convocar as pessoas a olhar assim para as necessidades com esse propósito, apresenta a ideia que a educação também acontece fora da escola. E isso pode complementar e apoiar o trabalho dos professores mesmo. Quarto passo é a elaboração do plano de ação para melhorar a educação na escola,
na perspectiva de integração escola e comunidade. A constituição do comitê e a realização do diagnóstico e do mapeamento são estratégias que, se bem realizadas, elas aproximam a escola, as famílias e a comunidade local. No entanto, para consolidar essa aproximação e garantir que esta parceria se estabeleça de forma efetiva e duradoura, seria interessante que seja desenhado um planejamento permanente, com previsão de ações contínuas a ser desenvolvida pelo comitê local. Esse planejamento se traduz na elaboração de um plano de ação, com estratégias de curto, médio e longo prazo, que considerem, né, as questões levantadas do diagnósticos e as possibilidades apontadas pelo mapeamento. A construção da identidade profissional. A identidade profissional em formação, ela é resultante do processo de formação profissional, pode ser ratificada ou modificada ao longo desse exercício profissional sobre a influência e pressão do contexto social e econômico, ou seja, o contexto atual do trabalho. Como construir uma identidade profissional, né? De acordo com o Libanês 2001, a construção e o fortalecimento da identidade profissional deve fazer parte da configuração dos cursos de formação contínua, levando em consideração que sua consolidação e transformação ocorre no contexto do trabalho docente, ou seja, na escola, né? Segundo Hoffman, 2008, no Brasil os professores têm muita garra e ousadia para continuar. Por que dessa afirmação? Porque hoje em dia, na comunidade atual, os professores têm identificado, né, muita dificuldade para estar dando a aula, ainda mais em escola pública, com essas dificuldades de estar vindo o orçamento para estar dando mais aulas práticas, né, objetos que possam estar proporcionando isso, equipamentos, né, que possam estar proporcionando para que o professor ele tenha uma maior agilidade, uma forma mais clara de estar passando para os alunos o conteúdo, para que os alunos tenham mais interesse, na verdade, sobre o conteúdo, né. Uma dessas que eu citei aqui, dessas dificuldades, tem também as salas de aula que é muito cheia, a carga horária, né, que às vezes trabalha demais, os salários, né, que é defasado, e entre outras dificuldades que tem. A construção da identidade profissional do docente é construída a partir de uma variedade de experiências e saberes adquiridos ao longo da estratégia de vida do professor. Ela abrange desde a socialização familiar e escola, a formação inicial e socialização profissional no decorrer da carreira docente. De acordo conforme Novo 2009, essa formação de professores deve valorizar o trabalho em equipe, o exercício coletivo da profissão, né? Reforçando a importância de projetos educativos na escola, sendo essencial para consolidar parcerias no interior e no exterior do mundo profissional,
Para a Oliveira 2017, é necessário estar atento que aperfeiçoamento docente deve ocorrer partindo de suas práticas pedagógicas, sendo este próprio objeto a capacitação a partir da reflexão e da problematização da prática cotidiana. De acordo com Marcelo, 2009, é preciso levar em consideração que os professores aprendam de maneira ativa e colaborativa, envolvidos em ações reais de ensino, avaliação, observação e reflexão, sendo as experiências mais eficazes aquelas baseadas na escola, e que permite que haja confronto com conhecimento prévios e novas experiências, tornando isso indispensável, um segmento adequado para que o processo de mudança se consolide e o professor consiga formar novas teorias e novas práticas pedagógicas, né? Nos dias atuais, essa constituição da identidade docente de um professor tem se baseado na formação da identidade profissional. Hoje, ela integra todas as identificações feitas sobre determinada profissão ao longo da vida. A formação da identidade ocupacional pertence a cada indivíduo que é inserido na história dele e deve continuar pertencendo enquanto projeto de vida ou do futuro. O processo de construção da identidade profissional, ele passa pelas dimensões motivacional, representacional e socioprofissional. Essas dimensões, ela interagem entre si numa dinâmica complexa. Para os autores como Nascimento, 2007, e Novo, 2009, a identidade docente ela se constrói a partir dessas vivências profissionais, nas práticas pedagógicas, das relações estabelecidas no espaço escolar e também no significado que damos à docência. Quando, quando tratamos de identidade profissional, estamos nos referindo a todos os processos que integram essa profissão, ou seja, a convivência, o fluxo de ideias e até mesmo as suas tradições. Conforme Paiva, em 2012, a identidade do professor é epistemológica e profissional. Constitui-se a partir da formação inicial e continuada das experiências pessoais e coletivas, de conhecimentos e saberes vivenciados em seu trabalho docente situado na escola enquanto instituição social e educativa. Nesse sentido, a prática e a construção da identidade docente na formação inicial insere-se nas contradições históricos-sociais que a envolvem, na configuração social e na pedagógica da escola. De uma parte, a formação exige do professor a técnica e competência. De uma outra parte, exige a consciência e a criticidade. No espaço dessas contradições é que o sujeito vai constituindo a identidade profissional, conforme Isaías e Bolsan. Jung, ele destaca que a formação, a construção e a percepção da atuação profissional do professor, ora são essencialmente reprodutoras e ora são extremamente críticas. De uma parte, a formação exige do professor técnica e competência, de outra parte, exige consciência e criticidade.
No espaço dessas contradições é que o sujeito vai constituindo sua identidade. Nesse texto aqui, tem uma definição, mais ou menos, do professor, né? Fala assim: o professor deve ter consciência que, na medida em que ensina, ele também aprende, mostrando ciente da sua responsabilidade na participação do seu processo formativo, assumindo-se como um sujeito gerativo de si mesmo e de seus alunos. Ou seja, né, nessa formação docência, quando até mesmo você vai para um estágio, você vai aprender e também vai aprender com os alunos, né? Vai aprender como se dá aula, como se você vai se comportar com os alunos, como que você vai passar o conteúdo, como que você vai ter uma forma de que para que os alunos eles consigam, né, ter uma ideia clara do conteúdo, consiga aprender de verdade sobre o que está sendo passado. Então, você aprende vários métodos, né? O professor ele aprende vários métodos durante esse estágio, esse início de carreira. Ele aprende várias formas de estar passando para que os alunos consigam entender de forma clara. Para Novo, a formação não se constrói por acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas de construção permanente de uma identidade profissional. Segundo Brandão, ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos. Todos nós envolvemos um pedaço da vida com ela para aprender, para ensinar, para aprender ou ensinar, né? O que é de fato um fato verídico, né? Hoje em dia no nosso cotidiano, até para fazer compra no mercado, ou você vai contar alguma coisa, tem matemática envolvida, ou você vai, né, falar a idade da pessoa, ver o ano que a pessoa nasceu, você faz a matemática envolvida. Então, hoje em dia, essa educação ela está envolvida em todos os aspectos do cotidiano de uma pessoa. Segundo Berger e Luckmann, por exemplo, eles associam essa construção de identidade profissional ao processo de socialização primária e também na construção da identidade social, ao processo de socialização secundária. Os atores eles destacam a internalização de papéis ao tratar a questão da identidade, caracterizando como um fenômeno de aprendizagem. Já a diferenciação definida por Moita, a partir dos estudos de Lipinski, utiliza como critério a percepção das características do sujeito. A identidade pessoal, ela é constituída pela autopercepção, enquanto a identidade social, ela é constituída pela percepção que os outros têm do sujeito. Essa postura restringe a diferentes diversos espaços nos quais o sujeito vive e deixa de lado a relação identidade e papel. Agora está passando para a última unidade, né, que é as relações de gênero. Qual que é a definição de gênero, né? Refere a relações sociais desiguais de poder entre homens e mulheres que são o resultado de uma construção social do papel do homem e da mulher a partir das diferenças sexuais. Essas relações de gênero são produto de um processo pedagógico, né, que se inicia no nascimento
e continua ao longo de toda a vida da criança. Ela reforça a desigualdade existente entre homens e mulheres, principalmente em torno a quatro eixos, né? A sexualidade, a reprodução, a divisão sexual do trabalho e o âmbito público, cidadania. O papel do homem e da mulher é constituído culturalmente e muda conforme a sociedade e o tempo. Esse papel começa a ser construído desde que o bebê está na barriga da mãe, quando a família, de acordo com a expectativa, começa a preparar o enxoval de acordo com o sexo. Dessa forma, cor rosa para meninas e azul para meninos. Depois que nasce um bebê, essa primeira coisa que se identifica é o sexo, menino ou menina, e a partir desse momento começa a receber mensagens sobre o que a sociedade espera dessa menina, ou seja, pode ter genitais femininos ou masculinos, eles são ensinados pelo pai, pela mãe, pela família, escola, mídia, sociedade em geral, diferentes modos de pensar, de sentir, de atuar, né? Ou seja, né, meninas brincam de boneca, menina brinca de carro, menina não pode usar aquilo, não pode usar azul, né? Tem toda essa questão também de choque cultural, na verdade. As relações de gênero são produto de um processo pedagógico que se inicia no nascimento e continua ao longo da vida, como eu já falei no outro slide, né? Aqui tem uma pequena mensagem, né, que fala a escola também é lugar para discutir a forma como se constrói as relações sexuais. Na verdade, acho que na escola, acho que é um dos principais também locais onde pode ser ensinado sobre as questões de relações de gêneros, né, de forma que não invada também as questões da cultura da família, né? Mas pode ser tratada de forma bacana, legal, clara, para que os alunos entendam, né? Se as relações de gênero estruturadas a partir da diferença sexual são um dos mecanismos que tem sido usado para determinar a condição desiguais entre homens e mulheres. Então, é a partir da educação e reeducação nesse campo que poderemos conseguir um nível de relação mais justa. Nesse caso, a relação sexual é um dos passos mais importantes para trabalhar essa questão que é tão estreitamente ligada ao contexto e à sexualidade. É evidente incorporar gênero de maneira transversal na escola. A possibilidade de ampliar o debate, conhecer e reconhecer que existem relações desiguais entre homens e mulheres e poder, com isso, também visualizar a possibilidade de construção de novas relações. Todavia, trabalhar gênero em um espaço específico junto à sexualidade é uma possibilidade de garantir as ações mais afetivas na construção desse modelo tão arraigado, construído e estruturado no desenvolvimento sexual que tanto tem prejudicado as mulheres e, consequentemente, os homens também. A escola, segundo a aula de 2006, página 6, a escola, para que haja aprendizado, interfere nas hipóteses das crianças sobre os conhecimentos matemáticos, científicos e linguísticos. Dessa mesma maneira, há de se intervir nos conhecimentos relativos às relações de gêneros, às relações de etnias raciais, geracionais e de classe para que as discriminações e desigualdade acabem. Aqui estão as referências bibliográficas.
Antes de terminar o conteúdo, professora, eu queria passar um vídeo de 2 minutinhos, tá? Tá colocando aqui. E aqui eu encerro minha apresentação, professor. Obrigada pela atenção, pela compreensão, tá? Tenha um bom dia.